Olá, eu sou o Fabiano Pereira e esse é o Trajetória, um programa da TV USP Piracicaba que é ligada à divisão de comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. O Trajetória tem por objetivo contar um pouco da história de vida de pessoas que ajudam a construir a Universidade de São Paulo de forma geral e a Exalc de forma muito particular. E nesse ano, no qual celebramos os 125 anos da Exalc, separamos as edições do mês de março para celebrar o dia, na verdade o mês internacional da mulher, contando a história de mulheres que ajudam a construir e a consolidar a história da Exalc. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui uma grande amiga, Cláudia Nogueira, que é técnica administrativa. Cláudia, obrigado por aceitar o nosso convite para participar do Trajetória. Eu que agradeço. Essa história não começa aqui na Exalc, na verdade, né? Não. A Comissão de Inclusão e Pertencimento é a atividade que você... é a área na qual você atua hoje aqui na Exalc, em Piracicaba, mas a sua história com a USP, ela começa antes. Fala um pouquinho disso, Cláudia. Como é que você chegou na USP? Eu prestei vários concursos, né? Minha mãe já era funcionária no hospital universitário e eu também entrei no concurso no hospital universitário em abril de 93. Abril de 93. E lá no HU entrei já como técnica administrativa. Fui muito feliz no HU, com seus percalços, obviamente, né? Eu só tinha 20 anos. E então a gente vai aprendendo tudo, né? Inclusive a ser profissional, vai aprendendo tudo. Mas eu entrei lá em 93 como técnica administrativa, trabalhei em alguns setores dentro do HU, né? Desde a superintendência, o departamento pessoal, a UTI, 2 UTIs, né? UTI adulto, a UTI infantil. Depois eu fui para o serviço de atendimento médico e estatística e trabalhei na UBAS de lá. Acho que foi o período mais longo. Isso deu quanto tempo lá de HU, Cláudia? No HU fiquei 25 anos. Então de 93 a... 2017. 18. Na verdade, junho de 18 eu venho para Exalc. E o que te motivou a trocar ali a capital pelo interior, o HU pela Exalc? Isso é uma história. Bom, eu já tinha um desejo de morar no interior. Eu queria um interior próximo da capital. Para poder se deslocar. A ideia era que fosse o interior próximo da capital. Mas eu vim de férias para São Pedro e fiquei encantada com a cidade. Dei a ideia para o meu marido de morarmos lá e rapidamente nós compramos uma casa em São Pedro, antes mesmo de conseguir a transferência. E aí compramos a casa. Passo de fé, com certeza. Compramos a casa. Fiz a transferência das crianças, veio todo mundo menos eu. Eu vinha aos finais de semana, durante a semana ficava em São Paulo, não havia qualquer possibilidade de eu ser transferida. O HU, diferente das outras unidades da USP, não fazia a parte de mobilidade, nem interna nem externa. Mesmo naquele período que a USP tinha mesmo aquele no período. O HU tinha uma política própria e normalmente funcionário de lá não saía de lá. E isso não seria diferente para mim. Mas eu realmente tive um passo de fé, porque o HU mudou o diretor e esse novo diretor, que foi a primeira vez que veio um diretor de fora, um médico de fora para ser diretor no HU, superintendente. Primeira atitude que ele pediu lá foi uma missa de Páscoa e as secretárias disseram para ele que a única pessoa que poderia fazer isso acontecer seria eu. Nós fizemos o primeiro contato e eu providenciei tudo para que houvesse essa missa de Páscoa e todas elas, óbvio, sabiam que eu queria a minha transferência. A missa aconteceu, ele ficou muito agradecido, eu cantei, obviamente, na missa. E aí, passado algum tempo, já tinha só colocado nas mãos de Deus a minha transferência, porque não tinha outro jeito. E elas me chamaram. E aí, eu fui falar com o diretor, e contei para ele minha história. Claro, entre lágrimas, eu contei para ele minha história, porque eu já estava muito triste de ficar longe da minha família.
mas eu não queria sair de São Pedro. E aí ele falou, pode providenciar documento que eu vou liberar, você com vaga. E eu vim com vaga para Exalc. Milagre ainda maior. E por incrível que pareça, esse diretor só ficou lá por mais 2 meses depois que eu vim para cá. Então eu sempre falo que realmente minha vinda para Exalc foi um milagre. Eu passava aqui de ônibus na frente quando eu ia de São Pedro para São Paulo e eu dizia, prepara um lugar para mim, prepara um lugar para mim, Deus, aqui. Né? Então eu vim já com o apoio da Ivete, na época, que foi a pessoa que eu fiz contato aqui dentro para entender como funcionava. E foi para a própria divisão administrativa que eu fui. Inicialmente você foi trabalhar diretamente com ela. Ela falou que eu ia ficar ligada à divisão para dar um apoio em todos os serviços que estavam ligados à divisão. Então eu fiquei os primeiros 6 meses no departamento pessoal, que era onde tinha mais déficit de funcionário. E foi bom porque, estando no departamento pessoal, conheci todo mundo. Rapidamente, né, eu comecei a conhecer as pessoas. Mas aí, quando virou centro compartilhado, eu saí e voltei para a divisão. E como é que entra a Comissão de Inclusão e Pertencimento nisso, né? Então, a USP criou a Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento em 2022. E aí todos os campos, todas as unidades precisavam criar então suas comissões de inclusão e pertencimento para responder às necessidades da PRIP. E eu recebi inesperadamente também um convite da diretora para começar essa comissão, para secretariar essa comissão. Né? Eu não entendia nada, porque, como eu disse, eu vim da área da saúde. Então, essa área acadêmica, essa área administrativa em si foi como se fosse um emprego novo, sobretudo acadêmica. Mas eu gosto de desafios. Eu gosto bastante de desafios. E falando em desafios, quais têm sido os grandes desafios de atuar numa comissão que representa, na verdade, uma pró-reitoria tão recente, tão nova na USP, né? Eu penso que hoje o grande desafio que nós vivemos aqui é fazer com que as pessoas abram mão um pouco dos seus próprios conceitos e entenda as necessidades do outro. Acho que esse tem sido o nosso maior desafio. Nós estamos falando de uma escola centenária. E as pessoas já dão aula de um jeito, sempre foi assim. Esse sempre foi assim é o nosso grande desafio. Porque nós temos uma geração bem peculiar. Essa geração universitária deste momento, ela é extremamente peculiar ou, pelo menos, mais aberta às necessidades que tem. Então, a necessidade de adaptações para viver com pessoas com deficiência, para entender a realidade do outro a partir daquilo que crê, daquilo que é, da sua própria origem, né, do seu sangue, enfim, tudo que a pessoa acredita, porque é um ambiente diverso e a gente precisa aprender a lidar no ambiente diverso, não é ferindo os nossos próprios conceitos, mas respeitando o conceito do outro. Então, esse tem sido o nosso grande desafio, porque respeitar o conceito do outro tem sido muito difícil. As pessoas estão vivendo muito intimista, muito a verdade delas. Dentro da sua bolha. Exatamente. E entendendo que tudo é coisas demais para ter que mudar. Né? Alguns acham que vai perder a qualidade USP, né? Adaptando às necessidades de pessoa com deficiência, que já não é mais uma questão de deficiência física, mas também a deficiência mental e psicológica, né? E isso não é uma verdade, né? Acho que é só facilitar um pouco, ou pelo menos dar qualidade à vida acadêmica
do outro, e também a nossa, né? Porque a Comissão de Inclusão e Pertencimento não está só para alunos, mas ela está para todos que vivem no campus. Professores, todo mundo. Perfeito. Agora, e a Cláudia para além da profissional, aí com mais de 30 anos de carreira da USP, né? Porque a vida não se resume à USP, não se resume à Exalc, com certeza. Não mesmo. O que a Cláudia gosta de fazer, aonde gosta de ir, como gosta de investir o tempo para além daquilo que vive aqui dentro? Bom, eu acho que primeiramente eu amo ser mãe. Eu tenho 4 filhos e uma neta. Tenho 2 casais, né, e uma neta de 17 anos. Então eu amo ser mãe. Eu acho que esse para mim é o prioritário. Mas eu sou palmeirense, gosto de futebol, jogo cartola com os meus filhos, jogo vôlei, sou católica, canto na igreja, sou ministra da palavra, amo servir a Deus, amo. Acho que é o que me completa mesmo, né? É o que me move para todos os outros lados. Mesmo, eu dizia esse final de semana aqui, mesmo para jogar vôlei, mesmo para ser mãe em casa, mesmo para o futebol que eu gosto, tudo, a fonte vem da minha fé. Vem exatamente daquilo que eu acredito. A gente se torna pessoas mais humanas, pessoas que fazem questão de amar o próximo como se ama, e essa tem sido a minha prioridade. Mas eu faço muita coisa, eu não... Estou pronta para aposentar? Estou bem pronta para aposentar e tenho certeza que as 8 horas de trabalho aqui já estão ocupadas com outras coisas, já tem destino. Esse drama, desse drama você não sofre. Nenhum. De jeito nenhum. Eu sou advogada. É advogada. Eu sou advogada. E agora, recentemente, formada em mediadora de conflitos pela Faculdade de Direito da USP de Ribeirão. Então, mas a minha pós-graduação, né, é previdenciário. Então, já estou preparando tudo para minha aposentadoria tranquilamente, do jeitinho que eu quero, do jeitinho que eu sou, e acompanhando a progressão da lei, e não tenho frustração, eu estou pronta para aposentar. Você que precisa aí de uma boa advogada aí, ó, previdenciária, já fica a dica aqui. Cláudia, mais uma vez obrigado por aceitar nosso convite, parabéns pela linda trajetória de vida, pela linda trajetória aqui na Universidade de São Paulo. Muito obrigada, eu que agradeço muito, fico muito lisonjeada de participar desse momento tão histórico, né, para nós que estamos aqui na Exalc, mas também para a USP como um todo. Estou pronta para aposentar, mas eu também trabalho com todo o meu compromisso até o último dia de trabalho. Perfeito, parabéns mais uma vez e obrigado. Obrigado também a você que nos acompanhou nesse primeiro bloco, lembrando que depois do intervalo tem mais trajetória. Um abraço, até daqui a pouco, não saia daí. Estamos de volta com o programa Trajetória e hoje conversando, homenageando a mulher nesse mês internacional da mulher. E nesse segundo bloco eu tenho o privilégio e o prazer de receber uma amiga, a bibliotecária de referência aqui da Biblioteca da Exalc, Ligiana Clemente do Carmo. Ligiana, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu é que agradeço pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho da nossa história e experiência aqui na Gloriosa. É um grande desafio, na verdade, num tempo tão curto, compartilhar uma história e um currículo tão rico como o da Ligiana. Agora, uma coisa que me chamou a atenção e que eu não sabia,
soube através das pesquisas para te entrevistar, é que você é uma bibliotecária, filha de uma bibliotecária. Exatamente, de uma família de bibliotecários. Nós temos contabilizados ali 11 pessoas que fazem parte desse, desse grupo. Existem os médicos e suas famílias, famílias de advogados, etc. No caso, a gente tem 11 pessoas e nós cobrimos o CRUESP. Tem bibliotecário na USP, Unesp e Unicamp. Gente, tudo da mesma família. São tios, primos, esposa de primo ou mulher de primo. Então, a gente tem aí esse grupo nas 3 gerações. Tia, filhos e netos. E como é que você chegou na Exalc? Eu trabalhava em Belo Horizonte, na biblioteca da USE Minas. Foi meu primeiro emprego. Saindo da Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu estudei biblioteconomia e ciência da informação. E ali na biblioteca da USE Minas, já trabalhando, eu soube do concurso na Exalc. Fui à BH para estudar, na UFMG, por ser aquele ano o guia considerado 5 estrelas, né, o melhor curso de biblioteconomia do país, por ter uma tradição de bibliotecários na família. Então, fui fazer o curso em 94 até 98 e já ingressei no último estágio na Biblioteca da USE Minas, e ali fiquei sabendo do concurso pela minha mãe, também bibliotecária, e passei em terceiro lugar. Eram 2 vagas, passei em terceiro e a priori não ingressei, mas logo no mesmo ano houve uma vaga para a Biblioteca Setorial de Economia e foi aí que eu fui convocada, vim para cá, fiquei aqueles 3 meses de experimentação, né, tanto da minha parte quanto da parte da Exalc. Quase fui embora, porque eu tinha 3 ou 4 outras propostas de emprego, e por homenagear, inclusive, o professor Paulo Cidade, né, já não está entre nós, ele me disse: minha filha, você não vai sair, você vai ficar, toma aqui essa chave. E aí ele abriu a gaveta, ele era chefe do departamento de economia na época, me deu a chave, você que vai montar a Biblioteca Setorial de Economia. O prédio ali amarelinho do pavilhão já estava pronto, embaixo, ali seria a BMF, a sala BMF, Biblioteca Setorial de Economia, e o CPEA. E eu me lembro que eu até disse: professor, nós precisamos fazer a biblioteca embaixo por conta do peso, né? E ele disse: não, vamos fazer em cima, porque ali já está reservado para o nosso patrocinador, que foi a BMF. E aí, mais à frente, a gente pensa. Então, a biblioteca foi em cima, no segundo piso, né? E aí foi que a gente montou, e assim padronizamos a biblioteca setorial como uma referência aqui na Exalc com relação às demais, né? Tínhamos também a biblioteca setorial de genética e a biblioteca setorial de ciência dos alimentos. Então, a gente fez esse trabalho de revitalização a partir dessa mudança também da biblioteca da economia. E quantos anos? Há quantos anos? Quantos anos de história na Exalc? Olha, eu ingressei aqui em 1998, então estou aqui há 27 anos. Então, dos 125 anos da Exalc, 27 já estão aqui compartilhados comigo. Agora, claro que nesses 27 anos você realizou muita coisa, tem muitas conquistas, tem um vasto currículo, mas hoje, qual é a atividade da Ligiana hoje na Biblioteca Central? A Ligiana hoje ela é responsável pelas capacitações dos pesquisadores, que incluem os alunos de graduação, pós-graduação, os nossos professores e também os convidados que trabalham na nossa comunidade. A capacitação em quê? A capacitação em informação científica. Nós temos vários temas abordados hoje, tanto em relação às bases de dados nacionais e internacionais, os gerenciadores de referências que ajudam os alunos a fazer automaticamente a formatação, a normalização dos trabalhos acadêmicos. Temos uma frente de estrutura do trabalho científico, as normas para submissão das dissertações e teses, dos TCCs. Então, agora acrescentando também a questão dos identificadores digitais de autor. Então, os pesquisadores precisam atualizar os seus currículos nacionais e internacionais, porque, veja, o Lattes é apenas um currículo nacional. Mas hoje nós temos as bases de dados integrando os autores e os demais IDs com o ORCID, por exemplo, que é o currículo internacional de autor.
E isso tem a ver com as métricas, com o desempenho acadêmico, com as avaliações de cursos e também com relação à avaliação do próprio pesquisador. Então, a biblioteca, e no meu caso, com a minha equipe, nós fazemos essa capacitação presencial ou online, no auditório da biblioteca ou em salas de aula, para que o pesquisador aprenda a utilizar a informação científica da melhor maneira possível. Ou seja, é um universo de atividades que vai muito além só da catalogação e gerenciamento de acervo. Ah, sim. Neste caso, eu não atuo mais. Já atuei da época que os acervos eram, em sua maioria, impressos, né? E até por isso se justificou ao longo do tempo a centralização das bibliotecas setoriais. Então, quando a gente fez toda aquela renovação, a revitalização, mas quando houve, por volta do ano 2000, aquele boom de novos serviços de e-books, revistas eletrônicas, os portais, né, Portal Cielo, Portal de Periódicos da CAPES e muitos outros fornecedores que a USP passou a contratar, então nós não tínhamos mais a necessidade de manter separadamente os acervos físicos. Então, houve um trabalho de centralização do nosso patrimônio, que é hoje, em toda a USP, 7 milhões de itens impressos, sendo que a Exalc tem 120 mil itens desses 7 milhões de itens, distribuído em 66 bibliotecas. Então, nós temos uma equipe que gerencia esse acervo ali, local, que é uma referência em ciências agrárias, não somente no Brasil, mas na América Latina. Porém, nós temos toda uma gama, uma biblioteca digital restrita, que não está, muitas vezes, liberada no Google, para que o pesquisador utilize, para que se sirva da melhor informação científica de ponta, que não está, inclusive, aberta, né? A melhor informação, a de mais qualidade, ela é restrita, então nós temos que saber usar, inclusive otimizar o tempo, uma vez que tem tanta coisa disponível que a gente precisa saber realmente filtrar e utilizar o que há de maior relevância. Então, esse é o trabalho que eu tenho desenvolvido, em resumo, né, de apoio ao pesquisador no uso da informação científica. Perfeito. Quando você fala em pesquisador, nós estamos falando não só do pós-graduando, do mestrando, do doutorando, mas também do próprio docente. Quer dizer, os docentes também se valem muito do trabalho, do serviço que vocês oferecem. Sim, e no meu caso agora, nesse meu momento profissional, muito mais o docente é o meu principal público, né? Então, diariamente eu recebo lá na nossa sala o pesquisador que precisa atualizar os seus currículos nacionais, internacionais, com toda a sua produção científica. E muitas vezes ele não tem mais a secretária que fazia isso antigamente para atualizar o Lattes, para poder inserir as métricas, para poder validar, né, como isso está agora todo integrado com o sistema do governo federal, MeuGov. Então, todas essas autenticações são necessárias, mas existe uma validação. E, para isso, o pesquisador precisa ter certeza que está tudo atualizado. Então, hoje, o professor da Exalc, no caso, nós temos aqui cerca de 250 a 300 pessoas, são aqueles que eu atendo diariamente, né? Então, eles nos procuram e a gente ajuda nessa assessoria de atualizar os currículos nacionais e os internacionais também. Agora, a vida da Ligiana, ela não se resume a Exalc, apesar de 27 anos dedicados a Exalc, não se resume só a Exalc. Não. Quem é a Ligiana e o que a Ligiana gosta de fazer quando não está na Exalc? Ligiana, por uma necessidade aí da mudança do tempo, da necessidade de qualidade de vida, ela precisou se envolver em algum esporte. Então, Ligiana, de repente, durante a pandemia, precisava sair um pouco para espairecer e não podia. A Exalc fechada, né? Nem nós podíamos entrar aqui, mas eu tinha a autorização por ser funcionária, né? Ninguém da cidade entrava, mas a gente podia entrar mediante autorização. Então, nós trabalhamos quase 2 anos em home office, né? E eu precisava espairecer, não podia correr na praça, né? A gente não podia, em fase vermelha. Então, eu botava o tênis, entrava na Exalc e corria o nosso campus todo quebrado, naquela época sendo feito toda a repavimentação, né, que foi trocado o asfalto e o sistema, lembra? O sistema de água. Então, nesse asfalto, mas no desespero de desovar, de espairecer, a Ligiana começou a fazer caminhadas e trotes. E aí, de repente, eu me inscrevi numa corrida de rua e
corri tanto para, né, espairecer, que acabei até rompendo os 2 ligamentos dos pés, fiz 2 cirurgias, então estou em recuperação, agora já estou voltando para o salto. Mas Ligiana gosta muito de corrida de rua, isso é um dos hobbies. E Ligiana também gosta muito de música, Ligiana gosta de tocar piano, inclusive eu estou esperando na quinta-feira, né, o nosso Exalc Canta, para poder usufruir ali da música. Eu gosto muito de música, e por algumas determinações médicas, Ligiana está tentando descobrir outros sons. Então, como eu disse recentemente, fui lá no carnaval para aprender um pouco mais do samba. Ligiana gosta muito de tocar música gospel no piano, né? Nos nossos eventos que a gente sempre faz na biblioteca, a gente sempre traz alguma coisa lúdica, uma música, uma apresentação ou algo que remeta, né, à cultura. Então, tudo que atrai essa questão da cultura da música também me atrai. Então, talvez sejam as 2 coisas que eu destacaria no momento. E depois de 27 anos, Ligiana, de desenvolvimento e das tuas atividades profissionais, o que tu vislumbra, o que tu ainda gostaria de conquistar, aonde tu ainda gostaria de chegar? Claro, estou usando aqui como referência a questão profissional, porque nós estamos dentro da Exalc, né? E, inclusive, através da nossa atividade profissional que nós nos conhecemos. Mas, como um todo, que conquistas você ainda espera obter? Olha, Fabiano, eu acredito que sou realizada profissionalmente como estou. Porém, eu tenho um sonho. Acredito que não é só meu, acredito que é de muitas pessoas da Exalc. Talvez um sonho distante, mas ao mesmo tempo muito próximo, dependendo das nossas próprias atitudes e iniciativas. Eu gostaria muito de ver a nossa biblioteca, e eu digo biblioteca no todo, né? Todas as nossas experiências aqui, tanto setoriais quanto central, como um padrão de como se fosse uma grande livraria moderna. Eu gostaria de colocar espaços de convivência e de conveniência juntos. Então, o nosso trabalho, não somente meu como da equipe, é esse sonho, tornar a biblioteca um espaço de referência nesse sentido, de padrões. Nós temos aí muitas universidades no mundo que nos são modelos, né? Mas como se fosse um ponto de convivência e conveniência, como nas grandes livrarias que a gente vê aí, Livraria Cultura, etc., né? Vários que a gente tem como Nobel, enfim. Então é um sonho e a gente trabalha para isso diariamente. Pode ser muito fácil, mas também pode ser algo difícil. Mas eu peço ainda a Deus que antes de eu aposentar, eu veja esse sonho realizado concretamente, assim como vocês aqui nesse estúdio, né? Acho que é uma realização que vem de longa data, mas começou com um sonho, né? E hoje é realidade. Então, eu imagino isso, a biblioteca como uma grande livraria com os 5 sentidos do corpo humano sendo ativados. O visual, né? O cheiro de pão de queijo, cheiro de café, som ambiente, por que não, né? Algo muito colorido. Com a questão do tato, né, da convivência, espaço para descanso, espaço para dormir, exato, espaços de coworking, espaços de criação, por que não termos pequenos estúdios ou laboratórios dentro da biblioteca, né? E a própria questão do paladar, né? Claro que dentro das possibilidades, mas isso também é uma demanda dos alunos, né? De ter cheiro de café e pão de queijo lá. Perfeito, e nós torcemos para que você alcance esse sonho que vai atender com certeza toda a comunidade. Nós, não tem ninguém contra. Ligiana, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar dessa série especial do programa Trajetória, alusivo ao Mês Internacional da Mulher. Eu que agradeço, o privilégio é todo meu. Muito obrigada. Eu agradeço também a você que nos acompanhou em mais essa edição do programa Trajetória, lembrando que a sua opinião é sempre muito importante para nós. Então, envie suas dúvidas, críticas, sugestões e comentários através dos nossos perfis nas redes sociais. Eu te espero no próximo programa. Um grande abraço e até lá. Tchau!